Por todos os lados somos pressionados. Você já pensou em fazer tudo certo? Já pensou que está fazendo tudo certo? E mesmo ainda assim não estar no caminho? Você está a caminho ou está no caminho? Essa é a pergunta. Esse é o tema da nossa ministração, da nossa devocional, do nosso devocional, da nossa reflexão para essa manhã, para essa semana. Eu estou no caminho ou estou a caminho? Não, nós estamos numa aula de português. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, artigo definido. Mas existe um caminho. Existe um caminho de destruição. Existe um caminho que parece mais fácil. Existe um caminho que eu, marido, creio que é muito mais difícil, apesar de parecer mais fácil. E nos leva a um sofrimento. Nos leva à morte, à separação. Esse caminho de destruição, há muitos perigos escondidos, ocultos. Apesar de parecer que é um caminho de liberdade, de livre. Muitas vezes é visto como um caminho livre. Vou seguir por ele. Aqui eu tenho liberdade. Mas, queridos, quantas pessoas têm escolhido esse caminho, que é o caminho da destruição, é o caminho do engano? Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para falar sobre o caminho. Eu quero falar sobre o verdadeiro caminho. Nessa manhã, eu gosto de repetir esse mantra aqui. Não é um estudo bíblico de 1 hora, de 1h30, de 2 horas. É uma devocional, é uma reflexão para nós elevarmos o nosso nível de consciência. Mas ele só tem sentido se você meditar daqui a pouquinho. Pensar nisso que eu vou falar. Pensar nisso que a palavra de Deus vai falar. Pensa nisso. Não tem sentido nenhum se você não tirar proveito, se eu não tirar proveito, se eu não aprender, se eu não melhorar pelo menos um pouquinho. Jogo de gente grande é um pouquinho a cada dia, um melhorzinho a cada dia, melhorando um pouquinho a cada dia. Jesus fala, eu sou o caminho. Por que ele fala isso, né? Eu sou o caminho. Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, quando Jesus buscou Paulo, quando Jesus falou para ele, Paulo, o que está acontecendo, meu caro? Por que você me persegue? Saulo, o que você tem contra mim? O que você tem contra os do caminho? Por que você persegue? Lá em Atos capítulo 9, deixa eu abrir aqui a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 9. Nós conhecemos pra caramba essa história, né, de Paulo. Conhecemos muito bem. Diz assim, Atos capítulo 9, Paulo capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Tem uma versão que fala assim, que eu achei interessante essa versão. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra o discípulo. Sabe? O sangue de Saulo tirando racha. Eu quero pegar esses caras. Respirando morte. Você consegue entender isso? Paulo estava louco, desesperado. Sangue nos olhos. Né? Faca nos dentes, que fala? Faca nos dentes, faca na caveira, para pegar os... Fugiu a palavra, né? Você vê que eu manjo dessas palavras. Ele chega e fala assim, pediu cartas para... Versículo 2. Atos capítulo 9, versículo 2. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém.
Saulo pede, estava respirando morte, estava louco, ansioso para matar os discípulos daqueles que ele chama de do caminho. Pediu cartas que encontrasse alguns do caminho. Nós somos, você é do caminho. Antes não tinha igreja, não tinha um lugar. Provavelmente, com certeza é isso. Os discípulos do Senhor, eles andavam e anunciando o caminho, estavam no caminho. Estranho isso, mas você vai entender. Tanto homens como mulheres, Paulo queria pegar. Até que Jesus fala, quem que é esse cara? Quem que é esse cara que quer matar? Quem que é esse cara que quer... está perseguindo? Além de perseguir, ele tinha carta branca para matar. E nessa caminhada para ele ir lá para matar os discípulos, Jesus aparece para ele. Fala, Saulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? E Saulo fala o seguinte, quem é, Senhor? Quem és, Senhor? Daquele momento em diante, quando Saulo teve que ser cego para poder enxergar o caminho, para enxergar os do caminho, Paulo teve que ser cego para enxergar. Não é paradoxo isso? Mas eu quero pular essa história, depois você vai lá em Atos capítulo 9 e ver essa história direitinho. Mas Paulo, de perseguidor, ele passa a ser um dos do caminho, um dos discípulos, uma das pessoas que anunciava esse reino, que anunciava o caminho, que pregava o caminho, até que por ele pregar o caminho, por ele falar de Jesus, falar desse caminho, ele foi preso. Prenderam Paulo. E na sua defesa, sabe o que ele fala lá em Atos capítulo 22. Vamos ler esses 4 versículos que diz assim, Atos capítulo 22, versículo 1 diz assim, olha a defesa de Paulo, ele mesmo foi lá se defender, ele mesmo preparou a defesa dele, ele fala assim, irmãos e pais, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em hebraico, o silêncio foi absurdo, foi absoluto. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém, por Gamaliel, e cujos pés aprendi a seguir muito cuidadosamente. Educado aos pés de Gamaliel, ele seguia os estudos cuidadosamente, as nossas leis e costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso e honrado a Deus em tudo que fazia, tal como vocês procurando fazer hoje. Essa é a defesa de Paulo, estava fazendo esse argumento, essa argumentação, e o versículo 4 que eu achei interessante. E andei perseguindo os seguidores deste caminho. Paulo reconhece. Aí ele diz, os seguidores deste caminho, até a morte, prendendo e pondo na prisão tanto homens como mulheres. Está vendo aqui que na defesa de Paulo ele não fala os discípulos, os seguidores, os cristãos, os de Jesus, ele fala deste caminho, do caminho. Eu também fui perseguidor deste que vocês chamam do caminho. Lá em Atos capítulo 24, versículo 13, diz assim, Paulo, continuando na sua defesa, ele fala assim, tampouco vocês podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, olha aqui que Paulo estava confessando, eu sou um réu, confesso, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem se chama seita, crê em tudo que concorda com a lei e que está no escrito dos profetas. Paulo agora era de perseguidor, um convertido convicto, apaixonado, rendido mesmo, de todo o seu coração
aos que são do caminho. Tem em Deus a mesma esperança desses homens. Versículo 15, 24, 15 diz: e tem em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. O discurso de Paulo já estava alinhado, já estava ajustado, já estava sendo o mesmo dos discípulos, daquelas pessoas que eram do caminho. E uma conversão, irmãos, se você não ajustar, se eu não ajustar as minhas ações, a minha mentalidade, a minha mente, as minhas ações, o meu coração, se ela não for ajustado aos do caminho, ainda nós precisamos rever. Se o nosso vocabulário, se o nosso pensamento, se as nossas ações, elas não foram ajustadas de todo o nosso coração, hoje é o dia de nós revermos. O que eu estou fazendo? Paulo é o que melhor, né? É o que melhor representa isso. É esse termo, né, do caminho. É o que melhor simboliza. Paulo é o que simboliza de melhor. Alguns críticos falam que nós não somos cristãos, nós somos paulinos. De tanto que nós amamos a Paulo, de tanto que ele nos ensina, de tanto que ele nos mostra, de tanto como nós queremos ser igual a ele. Nós buscamos de todo o coração ser 1% do que Paulo foi e representou e representa até os dias de hoje para os do caminho, para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Paulo aqui melhor representa isso. É o que melhor fala aqui quando Lucas escreve, conta a história de Paulo, é o que melhor representa para nós que melhor representa, de verdade, só para ser redundante aqui, aos do caminho. Ele me representa. Hoje nós diríamos, Paulo me representa, tirar um selfie com Paulo, falar, você me representa, e é verdade, Paulo nos representa. No início ele perseguia os do caminho, ou como ele também disse, para levar presos os que eram do caminho, ou ainda este caminho ao qual chamais de seita. Ainda naquela época, todas as pessoas que Jesus passava, que Jesus atraía, e era multidão, os religiosos da época não aceitavam e chamavam de seita. Paulo fala isso na sua defesa. Este caminho ao qual chamais de seita. Mas por que Paulo fala isso, né? E onde que chegou onde que chegaram, né? Qual que foi o ápice? Começou lá na Palestina, começou lá em Jerusalém. Os do caminho, um grupo pequeno, de poucas pessoas. E hoje, as do caminho são mais de 2 bilhões no mundo. Mais de 2 bilhões. Que célula, né? Que célula, que igreja em casa. A igreja se reunia em casa, né? Era nas casas. Não tinha um templo. Não era o objetivo deles ter um templo. Era passar, curar, ministrar, trazer poder, instruir, informar, dar capacidade. Eu te dou poder, Jesus falava, eu te dou poder. Esse poder está em mim, está em você hoje. Lá em João capítulo 14, versículo 6, você conhece muito bem, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para Deus. O caminho de Deus é o caminho do bem, da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. Eu escrevi aqui. O caminho de Jesus é o caminho, e o caminho que Jesus está nos ensinando ainda hoje.
E creio que mais do que nunca nós precisamos hoje, mais do que nunca, irmãos, como nós somos bombardeados de informações que nos dá vontade de responder na hora. Na hora. Eu não tenho nada a ver com o assunto, mas eu quero responder. Estou passando ali, navegando com o dedinho, olha, meu Jesus. Nem conheço a pessoa e já quero responder. O caminho de Deus é o caminho... Sempre assim, né? É o que eu vou falar, não pode ser. Em nome de Jesus, Pai. O caminho de Deus é o caminho do bem, da justiça, do amor, da fidelidade, do perdão. Quem segue o caminho de Deus encontra vida e sabedoria. É isso que aquelas poucas pessoas do começo que eram chamadas do caminho estavam nos ensinando. Quem segue o caminho de Deus encontra vida e sabedoria. A expressão "o seu caminho" significa que Ele, Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro no capítulo 14, versículo 6 de João, como também é o caminho de Deus, é o caminho do homem para Deus, e também fica claro que é o caminho de Deus para os homens. Esse caminho que Jesus ensinava a trilhar, ele ia de encontro, sabe? Ao encontro, né? Ao encontro com os valores da época. O caminho pregava que a vida não era centrada, e eu sempre achei que o evangelho é isso, que o caminho é isso. O caminho pregava que a vida não era centrada na busca do poder, e sim da simplicidade. Esse caminho não criava reis ou seres de influência. Pregava o serviço ao próximo. Eu fico me remoendo por dentro. Pessoas milionária. Declaram o imposto de renda que tem mais dinheiro dos candidatos. E o que leva ela a ser um senador, ser um governador, ser um deputado federal? Querido, só tem uma justificativa: o poder. E Jesus, se há alguma coisa que Jesus não ensinava, esse caminho não ensinava, era o poder. Não pregava o uso de holofotes, cargos, promoções para si. Ele dizia não ao orgulho, à arrogância e à prepotência. Pensa, que discurso. Eu sou apaixonado por isso. Talvez seja uma desculpa porque eu não tenho um poder, uma vida, que nem o Paulo falou aqui, uma independência financeira. Mas não é. Todas as vezes que nós trabalhamos, que eu aprendi de gente, a minha escola foi servir. O que eu aprendi da escola, do caminho, era servir. Não tinha outro propósito senão servir o outro. Não tinha ninguém melhor. Eu não era melhor do que ninguém, ninguém era melhor do que eu. Era todos nós no mesmo nível, para servir e para que Ele brilhasse, para que Ele fosse o centro da atenção de Jesus, o caminho. Essa é a escola que eu vivi por muitos anos, a qual sou grato. Temos que ensinar no caminho, mas também, isso aqui que eu achei legal, que eu escrevi aqui de todo o meu coração. Isso aqui é o marido falando. Eu sou o caminho. Vem, vamos juntos no caminho. É bem diferente quando eu digo ao meu filho: filho, esse é o caminho, siga por ele. Prefiro dizer, foi eu que escrevi essa frase aqui do meu coração. Prefiro dizer aos meus filhos: estamos no caminho. É muito mais difícil
você falar, filho, estamos no caminho, do que falar, filho, esse é o caminho. A palavra de Deus diz que ensina o caminho ao menino, quando ele ficar velho, ele não vai se desviar. Mas o mais interessante é você estar no caminho, que o seu filho pode olhar para você e falar assim, pai, nós estamos no caminho. É fácil você falar assim, vai filho, sabe, aquele ditado, faz o que eu falo, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Penso que Jesus disse isso, eu sou o caminho, eu estou no caminho, eu sou o caminho, eu estou com vocês no caminho, nós estamos caminhando juntos. Eu não te deixei solto, eu não te deixei desamparado. Se você vem a mim, de maneira nenhuma eu vou te deixar fora. É essa a palavra que eu amo. Ensina o menino no caminho e pronto. Vamos, filho. Mas, queridos, há uma notícia boa, há uma vida de satisfação para os seguidores do caminho. Em João 10 fala assim, Jesus vai dizer que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a notícia boa para quem está no caminho, para quem está no caminho, para quem é do caminho. Sabe, essa versão aqui achei massa. Que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu sou do caminho e vim para lhes dar uma vida plena, uma vida que vale a pena, que satisfaz. Apesar da política, da violência, do caos lá fora, dos poderes que regem esse mundo, quando se ensina no caminho, é porque ainda neles estamos. Eu estou no caminho, estou ensinando e estou nele. Queridos, a palavra de Deus diz que quem está no caminho não pode voltar atrás. Quem está no caminho não pode retroceder. Hebreus, lá no livro de Hebreus, vai dizer o seguinte: se alguém retroceder, meu prazer não está em você. E lá no versículo 39 diz o seguinte, 4:39 diz o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem. E a palavra de Deus é essa para você nesse dia. Vá para o caminho, vem para o caminho, continue no caminho, continue sendo usado por Deus. Seja sempre abençoado em nome de Jesus. O tempo aqui voa, né? Voa. E na autoridade do nome de Jesus, eu queria te dizer, nós queremos te dizer aqui, nós te abençoamos em nome de Jesus. Você é do caminho, você está no caminho, você não vai sair do caminho, você vai continuar falando do caminho aos seus filhos, aos seus netos. Eu espero isso, que os meus netos me vejam no caminho, junto com eles, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós te abençoamos por uma semana maravilhosa, cheia de paz, de alegria, cheia de amor, cheia de, força para caminhar, força para andar. Nós te abençoamos. Tenha uma semana cheia de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Beijão, fique com Deus e até a próxima já.